Preocupações com a carreira, a espera pela estabilidade financeira e até a busca por um relacionamento estável são algumas das razões que levam muitas mulheres a adiar essa decisão de ter filhos. Só que com o passar dos anos, as chances de engravidar diminuem. Mas aí, adotando hábitos saudáveis, apostando em tratamentos de fertilização, é possível sim ter uma gravidez saudável mesmo depois dos 40 anos. E hoje aqui no Mulher Demais a gente recebe o ginecologista e especialista em reprodução humana, o Dr. Ricardo Lucena Ramos. Bom dia, Dr. Ricardo. Bom dia, Fernanda. Mais uma vez, estamos juntos. Todo mundo sabe que, diferente do que acontece com os homens, as mulheres têm as células sexuais parece que contadinhas, né? Ou seja, com o passar do tempo, os óvulos vão acabando. Existe uma idade para a gente dizer assim, as mulheres não vão ter mais óvulos? A partir dos 35 anos de idade, toda mulher ela nasce com um número estabelecido de óvulos para poder, na sua vida reprodutiva. Mas a gente fala que a partir dos 35 anos começa a cair a qualidade e a quantidade dos óvulos da mulher. Com isso, é necessário, ou seria interessante, que essas mulheres procurassem engravidar mais cedo. Coisas que não acontecem hoje em dia. Às vezes a pessoa quer se estabelecer na vida, quer estudar, fazer uma especialização. Até arrumar um relacionamento, né, estável, né? E aí adia um pouco essa questão da gravidez. Só que, e também tem um lado também que não arrumou alguém ainda. É verdade. Né, que possa engravidar. E isso é uma preocupação. Hoje é uma preocupação muito grande, que elas têm que realmente procurar ajuda. Tem que procurar ajuda. Se a natureza não ajuda, a tecnologia está aí para dar aquele empurrãozinho, né, doutor? Isso. Aquele empurrãozinho para o sonho da maternidade. Doutor, vem cá, doutor Ricardo. Nós temos uma imagem com os métodos de reprodução assistida. E aí, se eu poder resumir um pouquinho para a gente, né? Tem congelamento, tem ovulação. O que acontece é o seguinte, quando a gente tem uma noção fisiológica, toda vez que a pessoa menstrua, né? Existe uma menstruação, existe uma descamação da parte interna do útero e começa-se um ciclo a se formar, em que os hormônios femininos vão bombardear os ovários para que eles produzam um folículo, geralmente são vários, mas um só vai desenvolver para que aconteça justamente a ovulação. O folículo vai crescendo e a parte interna do útero vai se espessando. E aí, o que é que acontece? À medida que ele vai crescendo, gradativamente, o folículo, com o óvulo dentro, chega a determinado tamanho de maturidade em que o óvulo vai romper, o folículo, na realidade, e vai expulsar esse óvulo para dentro da cavidade da mulher. Então, quando isso acontece, a trompa ela é responsável para pegar esse óvulo e trazer para dentro dela. Com isso, teve relação nesse dia, tá? A chance de engravidar, e acontece essa fertilização na trompa, né? No final da trompa, da tuba uterina. Então, fertilizou, aí ele vai voltar para a cavidade do útero e assim se fixar para poder gerar o bebê. Isso é o método natural. Natural. Quando a gente parte para poder, existem dificuldades para engravidar, a gente tem que partir para 3 técnicas que podem acontecer. Uma delas é justamente simular uma relação sexual, que é o coito programado. A segunda é a inseminação intrauterina de espermatozoide, que muita gente confunde inseminação artificial com a fertilização in vitro. Mas a inseminação artificial ou intrauterina de espermatozoide é melhorar a qualidade, que às vezes o homem não tem uma qualidade boa de espermatozoide, e aí a gente vai fazer uma capacitação espermática, melhorar esse espermatozoide e aí injetar através, no dia que ela estiver ovulando, ao invés de ter relação sexual, vai colocar o espermatozoide dentro do útero. E aí ele vai fazer sua função com mais facilidade. Certo. E a terceira opção, que é a fertilização in vitro. Essa, hoje em dia, mulheres que têm acima de 35 anos, que ainda não encontrou um parceiro, não casou ainda, então o que é que acontece? Ela vai procurar gerar mais tarde. Com isso, a preocupação hoje em dia também é no congelamento de óvulos. Sim. Então, hoje existe possibilidade, eu quero programar minha gestação. Não estou com condições de engravidar agora, eu quero deixar mais para próximo dos 40 anos. Então, ela vai, congela-se o óvulo, através da técnica de estimulação dos folículos. A gente aspira esse óvulo e aí congela o óvulo. É melhor porque quando ela decidir engravidar, ela tem o óvulo congelado. Inclusive, é a dúvida da Fabiola lá do Grotão, ela tem uma dúvida relacionada justamente a esse congelamento de ovos. Quando é que ele é indicado? Olha, o congelamento de óvulos, as mulheres
que estão acima de 35 anos, que ainda não tiveram parceiro, mulheres que vão submeter a um tratamento de quimioterapia ou tratamento para câncer, então elas se submetem ao congelamento de óvulos, ou mulheres que têm histórico na família de menopausa precoce. Se a mulher tem um histórico familiar, ela pode justamente acabar com seus óvulos mais cedo. Entendi. Então ela procura justamente auxílio para poder congelar esse óvulo. É um método tranquilo, não tem nada de dificuldade. É caro, doutor Ricardo? Não é caro. Hoje em dia a gente tem muitas facilidades para poder ajudar essas mulheres e o congelamento em si não é caro. Entendi. A fertilização in vitro, o doutor Ricardo falou aqui, é um dos mais procurados, né? Um dos métodos mais procurados. E segundo dados da Anvisa, entre 2008 e 2014, o total de embriões congelados subiu de 5.539 para 47.812, uma alta de 763%. E nós temos uma arte que mostra como é que a fertilização in vitro funciona. Vamos ver aí. Ó, doutor Ricardo, pode até explicar pra gente. Isso. O ovário, como eu falei, vai aspirar os óvulos através do ultrassom transvaginal e com isso aspirou os óvulos, vai refazer a fertilização in vitro, refazer o que é natural de acontecer, só que fora. Sim. Ao invés de acontecer a gravidez na trompa, ela vai justamente ser feito fora o embrião e colocar ele dentro do útero. E assim, para esperar a implantação desse embrião. Quantos embriões podem ser implantados, doutor Ricardo? Depende, hoje a gente antigamente transferia e muitos embriões para poder ter um resultado positivo. Vamos sentar? Então hoje o que é que acontece? A gente pode ter um protocolo de transferência para poder limitar a questão da transferência de muitos embriões, que não é necessário. Até 34 anos de idade, a gente pode transferir até 2 embriões. De 35 a 39, 3 embriões. De 40 em diante, a 4 embriões. Isso significa que quanto mais a idade vai avançando, mais dificuldade em engravidar essa paciente vai ter. Para as mulheres que não têm condições de pagar por esse método, né, e querem aumentar a fertilidade, tem que apostar em hábitos saudáveis. A gente precisa lembrar que alimentação, prática de exercício influencia em tudo na vida da gente, né, doutor Ricardo? Isso. E aí a gente tem os detalhes. Vamos ver aqui a arte. Ó, pegar um pouco de sol diariamente por conta da vitamina D, é isso, doutor Ricardo? Abrir mão da bebida alcoólica e do cigarro, fazer exercícios regularmente, manter o peso ideal e diminuir a ingestão de cafeína. O que é que tem a ver o café, doutor Ricardo? O café, muitas vezes, torna ele como um vilão da história, dizendo que o café faz mal e tudo mais. Não é o café em si que vai fazer mal, mas o excesso de cafeína, e sim, tem gente que é muito viciada em café, e aí, justamente, tudo que é demais é prejudicial. Já fiquei arrasada com a história do café. Tem mais uma dúvida da Andriele, que mora na Torre. Vamos ver a dúvida da Andriele? Quais são, tá bem pequenininho para mim, diretora. Quais são os exames realizados para saber se a mulher ainda poderá engravidar? Olha, são vários exames. Hoje a gente faz uma bateria de exames, tanto da parte sorológica, como da parte de exames que vai dizer a qualidade e a quantidade dos hormônios dessa mulher. Então, são vários exames de sangue e também exames, principalmente aquele que é o exame da tuba uterina, para saber que é a histerosalpingografia, porque sem a tuba uterina permeável não tem como engravidar de forma natural. Para congelar, quantos ovos a gente pode congelar? Aí não tem limite, né? Não tem limite. Quando lá na Biofert, onde a clínica que eu trabalho, o que é que acontece? A gente faz o procedimento de fertilização in vitro e os excedentes, embriões de qualidade em excedente, a gente faz o congelamento. Isso é um método tranquilo. Hoje em dia, a gente tem como avaliar esses embriões, dar qualidade a eles, com certeza. Quanto tempo pode ficar congelado? Fica de eterno, então não tem tempo para poder... A gente diz que a gente pode congelar até 5 anos, é o que é permitido para a pessoa manter esses embriões congelados. Após os 5 anos, ela tem que dar um destino, se ela quer realmente continuar mantendo, às vezes acontece alguma interferência no meio desse relacionamento e precisa justamente tomar alguma decisão. Mas se tiver em nitrogênio líquido, pode congelar
por muitos anos. Para a vida toda, né? Para a vida toda. Então, Ricardo, é sempre muito bom trazer o senhor aqui, porque a gente fala desse sonho da mulher engravidar e aí vê que é possível, né? Com certeza. É possível, sim. A mulher que tem dificuldade em engravidar, você pode engravidar. Isso é que é a palavra certa. E dizer que não pode, hoje em dia, com as tecnologias avançadas, a gente consegue engravidar menos de 35 anos e acima de 35 anos. Isso não tem limite para isso. Obrigada, viu, doutor Ricardo? Boa semana para você. Obrigado também, Fernanda. Viu só, meninas? Tem saída, tá? Agora vai se programando, né? Você já tá aí com 34, feito eu, e ainda não tem filho. Vamos congelar esses óvulos?